Eu já vejo o senador Carlos Fávaro, que trabalhou bastante nessa matéria, posicionado. Thaís Arbex também. Senador, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, em nome da Thaís e do meu. E nossa primeira pergunta. Senador, o que foi aprovado é um passo, sem dúvida, importante, na direção de diminuir o fracionamento do legislativo. Isso vem tornando difícil a qualquer governo compor uma maioria. Quais serão os passos, na sua opinião, ainda necessários para que se reduza mais esse fracionamento? Olha, o Brasil, boa noite, William, boa noite, Thaís, boa noite a todos. O Brasil precisa de mais previsibilidade e também estabilidade. Uma reforma eleitoral que foi feita lá em 2019, que acabou com as coligações, foi testada com as candidaturas proporcionais de vereadores, mostrou-se um avanço, mas que precisava de aperfeiçoamentos. Retroceder agora é cometer um verdadeiro estelionato eleitoral com o eleitor. Veja bem, se nós retrocedêssemos com a coligação, um eleitor, ao se coligar, por exemplo, permite que um candidato de extrema esquerda se coligue dentro de uma chapa com candidatos de extrema direita. E o voto do cidadão, votando em uma ideologia, pode eleger outra, né? Então, por isso não poderíamos ter esse retrocesso. O outro passo importante é o fortalecimento partidário, então evitar com o que aconteceu lá em 2020, nas eleições municipais, aonde os partidos não montavam chapas para atingir o coeficiente eleitoral e sim para ter uma boa sobra. Exemplo disso, lá na minha cidade, em Cuiabá, Mato Grosso, 25 cadeiras na Câmara de Vereadores, teve 19 partidos com vereadores eleitos. Como se consegue construir uma governabilidade com 19 líderes de si mesmo? O próximo passo, na minha avaliação, é trabalharmos um distrital misto, avançarmos o fortalecimento partidário para que nós possamos, de fato, levar ao eleitor propostas com viés ideológico de partidos que dá a opção do eleitor, mesmo não tendo o seu candidato eleito, alguém que o representa mais ou menos com a sua ideologia. A gente pode voltar a isso. Eu queria dar a oportunidade à Thaís de fazer a pergunta, senador. Boa noite, senador. Obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje o Senado agiu, pelo menos no que diz respeito à questão das coligações, no sentido contrário do que havia feito a Câmara dos Deputados. A Bárbara trouxe isso na reportagem. Como que o senhor explica essa diferença tão grande na avaliação do que é interesse público ao se tratar de regras eleitorais? Essa diferença entre Câmara e Senado, senador? O Senado tem esse papel de ser a casa revisora, do equilíbrio, mas que também ouve aquilo que tramita e é aprovado na Câmara. Um exemplo disso, Thaís, o meu projeto, o 783/2021, que tratava das sobras eleitorais, eu parti do projeto como só poderia participar das sobras aqueles partidos e chapas que atingissem 100% do coeficiente eleitoral. A Câmara fez melhorias, consideramos importante, que foi o 80-20. Os partidos e chapas que atingirem 80% do coeficiente eleitoral mostraram eficiência, mostraram que tem uma representatividade do voto do cidadão. Portanto, pode ter tido algum percalço no caminho que não conseguiu atingir 100%, mas 80% é um bom coeficiente eleitoral, um índice para atingir. Mas também o candidato deveria ter representatividade de pelo menos 20% desse coeficiente. E nós compreendemos isso. Por isso o Senado votou, então agora, quando o projeto voltou para o Senado, nós aprovamos dessa forma e tenho certeza que é um grande avanço na diminuição do número de partidos e da representatividade desses partidos nos parlamentos. Senador, o senhor acabou de abordar talvez os dois problemas centrais do nosso sistema de governo, traduzidos no fracionamento do legislativo. Não há parlamento que possa ser levado a sério no mundo inteiro com quase 30 partidos, isso todo mundo sabe. Segundo, o acesso fácil que esses grupos privados, são partidos políticos, têm ao dinheiro público. O senhor colocou nas suas observações obstáculos a isso. Por que não direto uma bela cláusula de barreira ou de desempenho? É óbvio, né, a dificuldade de aprovar. Então nós temos que gradativamente, como eu disse, William, começou lá em 2019. Nós restringimos a coligação para vereadores, foi testado o sistema,
Agora veio as melhorias. Nós fizemos melhorias hoje e tenho certeza que nas próximas revisões e no Código Eleitoral, que também começou a tramitar e foi um grande trabalho feito na Câmara dos Deputados, quero ressaltar isso, mas que não pode ser votado de afogadilho agora no Senado. Nós precisamos fazer audiências, estudar os 900 artigos para continuar aperfeiçoando a legislação eleitoral brasileira. Thaís, para encerrar nossa conversa. Senador, esse ponto exatamente sobre o Código Eleitoral, que a gente sabe traz uma série de mudanças, mais de 900 artigos, já está bastante claro que o Senado não fará essa votação às pressas. Isso quer dizer que os senadores são contra todas aquelas mudanças aprovadas ali na Câmara? A gente vai ver um cenário semelhante com o que aconteceu com as coligações, por exemplo? É isso. Nós começamos a analisar, eu já tive reuniões, por exemplo, com o senador Antônio Anastasia, senador Marcelo Castro, com a própria deputada Margarete, que foi a relatora lá na Câmara dos Deputados, e começamos a ver que o Código Eleitoral ele é muito relevante, tem muita coisa boa nele, mas não é possível que a gente faça no afogadilho para querer garantir a anualidade para valer para as eleições de 2022, aprovar em uma semana, 10 dias. A coerência que vem tendo o nosso presidente Rodrigo Pacheco, todos os parlamentares, a tendência que seja indicado como relator Antônio Anastasia, para que nós possamos fazer o debate, poder aperfeiçoar esses 900 artigos ou alguns deles, votar ainda esse ano, ou no máximo no começo do ano que vem, para que possa entrar em vigor regras mais claras e melhoradas para a eleição de 2024. Agora, também neste Código Eleitoral tem alguns temas que são relevantes aos partidos políticos, que não precisam desse ano de anterioridade e pode entrar em vigor assim que for votado. Passo a passo, melhorando a legislação eleitoral, dando credibilidade à nossa democracia, diminuindo o número de partidos para que nós possamos respeitar cada vez mais a vontade do eleitor.